Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Chico. Estou aqui para explicar o material digital na disciplina de História do Ensino Médio disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula, por isso deixem suas dúvidas nos comentários e inscreva em nosso canal. O tema da aula de hoje é os povos indígenas, os excluídos e os tutelados do Estado republicano. É um tema da aula da segunda série, aula 6, terceiro bimestre, ensino médio. Vamos lá? Conteúdo. A gente vai falar hoje de legislação indigenista, Marechal Rondon e Serviços de Proteção aos Índios, SPI. Qual o tema da aula, né? É interessante, antes da gente analisar o material, o que é matéria, qual o tema, né? Qual o tema da aula? Então, entender a legislação ao longo da história que buscava integrar a nação indígena à sociedade brasileira. O material fala também da criação do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, criação da FUNAI, o Estatuto do Índio, a política indigenista e a Constituição Federal de 1988. Falará também do Marechal Rondon, né, um sertanista, militar sertanista, que desbravou aí o norte, né, do Brasil, e a marginalização e exclusão dos povos indígenas nas políticas de Estado. Tá? Esse será, então, o tema da aula de hoje. Cola comigo aqui. O material digital ele vem com duas propostas. A primeira é que o professor aí, você também pode, né, acessar um vídeo do YouTube com o tema Menos Preconceito, Mais Índio. Depois também o material vai propor aí um vídeo, né, do Bro MCs, né? É um grupo de indígenas que usam a arte, né, para estar divulgando o seu cotidiano, né? Vamos ver um pouquinho Bro MCs. Aqui. Rainha moite doi kwa imba ewe ko happy on wa hen amoite tenonde apuka pendere hende awere kotewe shini ia wamba oi shendiwe anyi eha ete guanda ko sende chagua pura rei o pachagua aju arrechuca awa umbeuha awa ko angagua happy oshuka upe a haetegua ko amombeuha aporereta esse é o Bro MC, né, com a Guaguá. Então, através, né, depois de ver esses vídeos aí, o professor, né, o material, ele pede o seguinte: descreva a representação mais comum que se tem dos povos originários, indígenas. Ela se assemelha com a narrativa do vídeo Menos Preconceito, Mais Índio. O vídeo expressa uma ideia de índio em duas narrativas, a produzida pela imagem e a que está sendo contada pelo locutor. Duas imagens distintas, diferentes da comunidade Baniwa, na Amazônia. Quais as contradições entre a narrativa do vídeo e as imagens? Você já conhecia o Bro MCs? Houve um estranhamento de sua parte ao apreciar um vídeo de jovens Guarani Kaiowá cantando rap? O fato de estarem utilizando outras referências culturais representa um abandono dos valores tradicionais, né? E aí, você já conhecia o Bro MCs, né? Esse grupo de jovens indígenas cantando rap, mostrando a realidade da sua comunidade? E aí, né, na prática, a partir das legislações que a gente vai estar mostrando aqui, né, levante as seguintes hipóteses. Em que trecho das leis é possível afirmar que havia uma tutela, uma proteção do Estado em relação aos povos originários? O que você compreende por assimilação dos indígenas à sociedade brasileira? Como os documentos apresentam essa questão, né? Então você tem agora, como proposta do material aí, algumas legislações, né, para a gente analisar. O documento 1, que vai falar de uma lei de 1910, referindo-se aí à proteção aos índios, né? Uma segunda lei de 1967, que acabou criando a FUNAI, e uma lei de 1973, falando do Estatuto do Índio, né? Agora você tem
esse material, né? Depois, como professor ou lendo seu material, você vai estar analisando esses pormenores dessas leis. Esse primeiro documento, o Decreto 8.072, de 20 de junho de 1910, ele vai falar aí sobre a Lei de Proteção dos Índios, né? O objetivo era proteger os índios e integrá-los à sociedade. Só que essa lei acabou causando muitos abusos, né, e negligências aos indígenas e colocava os indígenas como incivilizados, né, procurando o índio ele não levantava a bandeira, né, do povo, né, havia procuradores que representavam esses indígenas. Então foi uma lei aí, né, que depois ela terminou porque havia muita corrupção, né, e não dava voz ao índio, né. O índio ele era tutelado, né, não tinha voz, alguém tinha que representar, alguém seria um homem branco civilizado que acabava aí representando as necessidades dos povos indígenas. Isso na visão do homem branco, né. Então essa lei aí de 1910, o decreto 8.072, vai falar um pouquinho disso, né? Aí, a material propõe o documento 2, já com a Lei 5.371, de 1967, que cria a Fundação Nacional do Índio, né, a FUNAI. Essa lei, né, garantia aí, né, dos direitos dos povos indígenas, quanto à marcação de terras, proteção da cultura indígena, né? A lei indicava aí que os povos indígenas deveriam ser assimilados à cultura civilizada. Então, de certa forma, foi um avanço, mas ainda, né, colocava o indígena como alguém tutelado, que o governo teria que intervir aí nas comunidades, né? Então, essa lei vai estar falando um pouquinho disso. A outra proposta é o documento 3, a Lei 6.001, de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. O que falava o Estatuto do Índio? Ele regularizava ali, né, as relações entre a sociedade brasileira e as comunidades indígenas, né, através de programas de educação, com saúde, desenvolvimento da educação, desenvolvimento econômico, né. Essa lei é de 1973, né. Olha aí lá, artigo 7º, os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido na lei, né? O governo protegeria essas comunidades. Depois o material traz aqui uma correção, né, daquela proposta inicial, tá? Aí com o professor você vai estar avaliando, ok? E o outro slide, ele fala de exemplos de políticas indigenistas ao longo do tempo. Então, desde 1570, ali, logo já no início da colonização, ele faz aí uma linha do tempo, né, mostrando como é que foi, como aconteceu as políticas indigenistas ao longo da história do Brasil. Então, 1570, você tem a primeira lei contra a escravidão indígena, né? E aí vai seguindo, aí também em sala de aula, você pode detalhar aí essa linha do tempo, né? Vai até ali em 1979, com a criação da FUNAI, né? E também a criação da União das Nações Indígenas, né? A primeira tentativa de defesa da cultura indígena, importante para a consagração dos direitos indígenas na Constituição de 1988. Tá? Depois a política para os povos indígenas, né, ele também vai fazer um pouquinho essa análise da linha do tempo. Durante o Império, né, ali Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles colocavam, né, os políticos ali da época colocavam os indígenas como seres inferiores, né? Lembra aquelas políticas, né, de miscigenação? Então, assim como os negros, os indígenas eram considerados seres inferiores que deveriam ser integrados à nação brasileira, né? Depois o texto fala aqui da República, em 1889, que via os indígenas como um problema nacional, né? Aí depois coloca até aqui
uma palavra, né? Assimilacionismo, teoria que prega a integração dos diferentes grupos étnicos e culturais a uma sociedade. O texto continua, né, falando aí de 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, né, cuja direção foi entregue ao sertanista militar Marechal Rondon, né, esse aqui da foto, né, com o chapeuzinho estranho, né, parece que está na África aqui, né, fazendo ali uma aventura, né. A principal meta do SPI era promover a integração total do indígena à nação brasileira, né. Rondon partia do pressuposto que o indígena era um ser arredio e agressivo, que por isso precisava ser pacificado, para depois ser integrado à civilização, né. Aqui também outra foto do Marechal Rondon, né. Tinha até um lema, né, que deveria seguir aí 3 passos: atrair, pacificar e integrar o povo indígena, né? Ele tinha uma frase também, Rondon: morrer se for preciso, matar nunca, tá? Aí, só que o SPI acabou sendo um desastre, né? Não conseguiu aí impedir a tomada de terras no noroeste de São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, né? Então os povos indígenas sempre correndo atrás aí e sendo prejudicados aí, de certa forma pelas políticas governamentais. Aqui também, né, o contato que o Marechal Rondon tinha com alguns povos, né, entre eles os Chetás, no Paraná, os Tixavantes, em São Paulo, os Botocudos, no leste de Minas Gerais, os Pataxós, na Bahia, os Nambiquaras, no Mato Grosso, e dezenas de outros. O material propõe também, né, a partir da leitura dos textos, nos slides, analisem e registrem suas reflexões. Né? Qual a reflexão trazida pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha sobre as políticas indigenistas a partir da criação do SPI? Quais as semelhanças entre as análises das antropólogas, texto 1 e 2, que veremos a seguir, ao abordar as relações históricas entre o Estado brasileiro e os povos originários? Explique. Então, o material aí vai trazer aí 2 textos a partir de agora, né, para estar analisando aí. Texto 1 é Política Indigenista, tá? Ele vai estar focando aí novamente uma análise histórica da criação da SPI, da FUNAI, né? E também da Constituição de 1988, né? Então, a Constituição Federal que reconheceu os direitos dos povos originários, né, aos seus direitos históricos sobre a posse de terra. Um texto bem interessante para você depois analisar. O texto 2, Indígenas e Ameríndios, os bárbaros ainda entre nós, ele vai estar falando aí um pouquinho, né, dessa chegada aí do SPI, né? Vai também falar aí do Rondon, tá? Rondon, militar sertanista, desbravou terras, estabeleceu contato com os indígenas, né? Principalmente ali na região do Amazonas, né? Da Amazônia. E ali começava também, naquele período do Rondon, o ciclo da borracha. Acabou gerando muitos problemas entre indígenas e os brancos, né? Que queriam aí invadir as terras dos índios, queriam escravizar aí os índios como mão de obra indígena, né? Então esse texto vai estar falando um pouquinho disso, tá? E também a correção, né, sobre o que foi proposto aí. Resumindo, né, ambos os textos abordam então a marginalização e exclusão dos povos indígenas nas políticas do Estado brasileiro. Até hoje a gente vê aí, né, na história recente, a questão dos Yanomamis, dos garimpeiros, né? Essa dificuldade de integração, de respeito a essas comunidades nativas, tá? Depois, o material também propõe aí uma outra análise, né? Leia o texto no slide a seguir e debata coletivamente sobre a importância por parte dos povos originários da autorrepresentação. Reflita como a categoria índio foi construída historicamente, quais seriam os desdobramentos dessa
generalização na contemporaneidade, o papel do Estado como agente desse discurso ao longo do tempo, e como é importante que as nações sejam constituídas por inúmeras formas de ser e estar no mundo. Atualmente, o órgão federal responsável pela política indigenista brasileira passou a ser denominado Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. A mudança consta na medida provisória de 2023. Né? Aqui, o índio nunca teve voz na história do Brasil, né? Sempre foi tutelado, né? Sempre alguém quis falar pelo índio, não respeitou a história, a cultura indígena, né? Então, as comunidades aí originárias, né? Elas tentam conseguir aí a sua representação, né? Com indígenas falando, né? Do que eles precisam, né? Nas suas comunidades. E o texto, né? O material digital termina com os involuntários da pátria. Né? Povo só existe no plural, povos. Um povo é uma multiplicidade singular que supõe outros povos, que habitam uma terra pluralmente povoada de povos. Quando, em uma entrevista, perguntaram ao escritor Daniel Munduruku se ele, enquanto índio, etc., ele cortou no ato. Não sou índio, sou Munduruku. Mas ser Munduruku significa saber que existem Caiabe, Caiapó, Matis, Guarani, Tupinambás e que esses não são Munduruku, mas tampouco são brancos. Quem inventou os índios como categoria genérica foram os grandes especialistas na generalidade, os brancos, ou por outro é o Estado branco colonial, imperial, republicano. O Estado, ao contrário dos povos, só consiste no singular da própria universalidade. O Estado é sempre único. O povo tem a forma do múltiplo. Forçados a se descobrirem índios, os índios brasileiros descobriram que haviam sido unificados na generalidade por um poder transcendente, unificado para melhor serem desmultiplicados, homogeneizados, abrasileirados. Né? Lembrando que a própria palavra índio, né? Lembra lá da descoberta do Brasil, né? Os colonizadores chamaram os nativos aqui do Brasil de índios porque achavam, né, que estariam em terras da Índia. Né? Então, tem essa concepção, essa denominação dos indígenas é complicada, precisa ser revista e respeitada. E aí, terminamos o nosso material com o que aprendemos hoje. Então, compreendemos as relações entre o contexto histórico do fim do Império e a Primeira República e as principais políticas e legislações indigenistas adotadas durante o período. Avaliamos o papel do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, tendo em vista as ações do Estado. Refletimos sobre as contradições e as restrições das políticas indigenistas no período, incluindo o assimilacionismo e a tutela estatal, assim como os avanços e as conquistas advindas da Constituição de 1988. Promovemos o respeito e a valorização da diversidade cultural dos povos indígenas, reconhecendo sua importância na construção da identidade brasileira. Né? O material propõe a Tarefa São Paulo e terminamos por aqui, né? Refletindo aí sobre as comunidades indígenas, né? E como o Estado fazia essa tutela. Um grande abraço. Dúvidas, deixe no comentário e segue a gente aí para fortalecer nosso canal. Um abraço, até mais.